As mortes de homens entre 30 e 39 anos cresceram em 25% no período de 16 de março, no início da pandemia, até o dia 31 de agosto agora, de acordo com os dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Entre as mulheres da mesma faixa etária, entre 30 e 39 anos, o aumento de mortes foi de 16% nesse mesmo período com relação ao ano passado. Nos primeiros 3 meses da pandemia, o aumento foi de 32% de mortes de pessoas em casa, em todas as faixas etárias, vítimas de doenças cardiovasculares. Por que isso tudo aconteceu? Nós vamos conversar agora sobre esse assunto com o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Dr. Marcelo Queiroga, que nos atende por videochamada. Dr. Marcelo, bom dia, obrigada por nos atender. Bom dia, Nádia, é um prazer falar com vocês, os amigos de Teresina e de todo o Piauí. Doutor Marcelo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, imagino que tem acompanhado com muita cautela toda essa situação, também com muita preocupação diante desse cenário que aponta estatísticas desfavoráveis para as pessoas que têm algum problema cardiovascular. O que a sociedade faz de alerta para a população? Bom, doenças cardiovasculares já são um problema de saúde pública, né? No mundo inteiro, mais de 18 milhões de óbitos todos os anos. No Brasil, nós temos 14 milhões de indivíduos com doenças do coração e mais de 380 mil óbitos todos os anos, mais ou menos 1.000 óbitos todos os dias. A esse cenário se acresce essa situação de emergência internacional, que é a Covid-19, que entre os cardiopatas, essa doença pode ter um risco de morte pelo menos 3 vezes maior, de acordo com o subgrupo de risco desses pacientes. Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, desde o primeiro momento, tem alertado a população brasileira acerca dessas implicações, sobretudo da necessidade de, quando os indivíduos apresentarem sintomas como dor no peito, falta de ar, suor frio, palidez, procurar a emergência cardiológica. No início dessa pandemia, muitas pessoas ficavam com receio de ir aos hospitais, às emergências, com medo de contrair o novo coronavírus. Nós sabemos que, evidentemente, existe a necessidade do distanciamento social, hoje mais flexibilizado, mas diante de sintomas clássicos de doença cardíaca, tem que procurar o hospital, senão o risco de mortalidade aumenta. O senhor acha que agora, com as medidas de flexibilização sendo adotadas em praticamente todos os estados brasileiros, dá para recuperar ou fazer com que as pessoas temam menos ir aos hospitais para fazer as suas análises até precoces, seus exames de rotina e de prevenção para evitar que esses episódios continuem aumentando? São dois aspectos. Primeiro, é a necessidade do atendimento em situações agudas. Essa situação do indivíduo está correndo mais risco. Nós temos informado isso de maneira reiterada já há mais de 90 dias, porque esse mesmo fenômeno observado no Brasil se verificou no exterior, um aumento de óbitos em domicílio por doenças cardíacas não especificadas, né? Por exemplo, aqueles indivíduos que não estão procurando as urgências para atender o infarto estão morrendo em casa. A outra questão é o doente que tem um problema crônico e que necessita do acompanhamento médico, seja no setor público, seja no setor privado. Então, o que nós esperamos é que com essa retomada, as pessoas voltem a buscar os seus cuidados habituais. E, de fato, a Sociedade Brasileira de Cardiologia e a ciência já constataram que pessoas com problemas ou prévios cardiovasculares ou que possam ter desenvolvido algum problema agudo, elas tendem, de fato, a complicar mais os quadros da Covid-19. Eu queria que o senhor falasse também um pouquinho sobre algumas sequelas que a doença tem provocado, tem deixado e que sequelas para o coração são essas. Então, o novo coronavírus, SARS-CoV-2, ele pode ter uma ação direta sobre o coração, né? Então, sobre o coração, ele pode provocar uma inflamação do músculo cardíaco, que nós chamamos de miocardite. Ele pode inflamar o pericárdio, aquela membrana que reveste o coração, e ele também pode causar a formação de coágulos, né? É como se ele inflamasse a parte de dentro das artérias e isso ensejasse a formação de coágulos que leva a quadros de infarto e de AVC. Então, as sequelas dependem do dano que houver. Então, se você tem uma miocardite
grave que compromete muito fortemente o coração, o indivíduo pode ficar com o coração deficiente, com insuficiência cardíaca. O mesmo se diga em relação ao infarto. Em crianças que a doença parece mais branda, tem se descrito o aparecimento de dilatação nas artérias coronárias, como se fossem pequenos aneurismas, simulando uma doença que nós conhecemos como doença de Kawasaki, né? Então, tem uma série de implicações. Essa doença não é uma doença somente respiratória, ela afeta o organismo como um todo, ela promove uma resposta inflamatória sistêmica e é necessário todo o cuidado com pessoas que adquirem o novo coronavírus, não é? Também aqueles pacientes que têm formas leves, eles devem fazer avaliação cardiológica. Se for uma forma leve, pelo menos um eletrocardiograma deve fazer. Se for uma forma mais grave que requereu internação hospitalar, nós precisamos fazer exames mais detalhados, avaliação da função ventricular esquerda, enfim, um contexto que requer o cuidado dos especialistas em cardiologia também. Marcelo Queiroga, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, muito obrigada pela disponibilidade em nos atender nessa entrevista. O senhor que está onde hoje? Em João Pessoa. Na Paraíba, muito bem. Olha, aqui tem grandes amigos seus, cardiologistas, que já circulou ontem que o senhor daria entrevista hoje aqui no Notícia da Manhã e muitos mandando abraço para o senhor, viu? Inclusive, o ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia aqui no Piauí, doutor João Francisco, disse que trabalhou com o senhor, que é um grande intervencionista. Então, todos mandando um abraço aqui do Piauí para o senhor. Muito obrigada. Antenor Portela, doutor Paulo Márcio, doutor Benício Sampaio, enfim, vários outros colegas que fazem aí uma verdadeira irmandade conosco. Obrigada, doutor Marcelo. Um abraço para o senhor. Saúde, trazendo aí mensagens importantíssimas. Então, para você que identificou que tem algum histórico de doença cardiovascular, que sentiu alguma coisa dessa forma mais aguda de manifestação, não deixe de procurar o médico, não deixe de fazer seus exames de prevenção e não entre nessa triste estatística brasileira.